Olá. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou a política de lockdown durante reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Micro e Pequena Empresa. Deputados e senadores do grupo elogiam as medidas tomadas pelo governo federal para auxiliar os empreendedores durante a pandemia. O senador Jorginho Melo, que é presidente da Frente Parlamentar, coordenou a reunião. Um dia antes, o Senado havia aprovado por unanimidade um projeto dele que transforma em política oficial permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Todas as matérias que nós votamos têm sido por unanimidade, porque a causa que todos nós defendemos é uma causa nacional, é uma causa que não tem diferença partidária nenhuma. Isso nos alegra, isso nos dá força, isso nos dá entusiasmo para continuar trabalhando em nome da Frente Parlamentar. O ano de 2020 foi um ano vitorioso, repito, com toda a pandemia. Os micro e pequenos empresários foram valentes, estão se sustentando, os programas de governo foram muito bem colocados, não só o auxílio emergencial. O PRONAMP, eu brinco que o Jorginho é o nosso pai do PRONAMP. O Carlos da Costa, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, são os mentores. A senadora, essa porta-voz, a senadora Kátia, a Câmara do mesmo jeito. Vamos sustentar quem forma a classe média brasileira. O pequeno e microempresário, essa é a saúde de uma nação, é a força no meio, não é só lá no topo, não é só lá embaixo. E o trabalho do senador Jorginho Melo no Congresso, nos ajudando com o PRONAMP. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre sua preocupação com os reflexos da pandemia de coronavírus na economia e criticou medidas de isolamento social. Numa das viagens que eu fiz, tão criticada pela grande mídia, eu parei num posto da Polícia Rodoviária Federal, em Minas Gerais. E lá o pessoal me disse, naquela época, que havia aumentado em 4 o número de mortes por atropelamento. Eu falei, como é que pode isso? Ele falou, presidente, nós suspeitamos que seja suicídio. Qual outra causa poderia estar influindo nesse tipo de morte? O efeito colateral do combate ao vírus está sendo mais danoso do que o próprio remédio. O lockdown não é remédio. Até quando a nossa economia vai resistir? Que se colapsar, vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão ao supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes, paralisações. Onde vamos chegar? Senadores destacaram a importância e os desafios das pequenas e microempresas. Destacar aqui que as micro e pequenas empresas desempenham um papel estratégico na economia brasileira, sobretudo na retomada do crescimento econômico. Elas são responsáveis por 29,5% do produto interno bruto e somam mais de 18,9 milhões de CNPJs vigentes no país, sendo 11,7 milhões de MEIs e 7,2 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte. E o que está me preocupando muito é a questão analógica. A gente precisa realmente melhorar realmente a inovação, porque inovação não é só produto, né? Inovação é processo. E a gente tem muitas empresas, pequenas empresas, microempresas, que precisam, de fato, entrar na era digital. Não adianta esconder o sol com a peneira, né? Essa tecnologia veio para ficar e foi antecipada aí no mínimo 10 anos. E governadores de 5 estados participaram de uma videoconferência da comissão do Senado que acompanha as ações contra a Covid-19. Trazendo as preocupações dos respectivos estados, 5 governadores expuseram o drama nacional: contaminação crescente, vacinação em ritmo demorado e pacientes sem acesso a leitos de hospitais para se tratar. Nós já estamos dentro de um colapso nacional na rede hospitalar. Nós não vamos para aí, nós já estamos. Tem nesse instante uma fila gigante, não é? Estou falando aí de milhares mesmo, algo aí como 30, 40 mil pessoas em todas as filas hospitalares por vaga de UTI e em alguns lugares também de leito clínico. Ou
seja, gente morrendo sem respirador. O pulmão não funciona mais e ele não consegue ter o equipamento para auxiliar. De um consumo diário de 15 mil metros cúbicos de oxigênio para 80 mil metros cúbicos, e isso no espaço de tempo muito curto, porque nesse momento agora, os casos eles evoluem com uma rapidez muito grande. Ficou muito claro o que aconteceu em Chapecó, talvez muito parecido com o que aconteceu em Manaus. A variante do vírus predominantemente trouxe um resultado muito diferenciado do que nós tínhamos tido em 2020. Toda a região de Chapecó foi atingida com essa variante de alta transmissibilidade. Até aqui, o ano de 2021 está sendo pior quanto aos estragos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Na Bahia, em julho passado, houve mais casos da doença e menos presença de pacientes nas UTIs. Agora, no começo de março, a situação é outra. Temos 10 mil casos ativos a menos e temos 600 pacientes a mais em UTI. Os governadores têm adotado medidas restritivas num esforço para reduzir a transmissão da doença. Intensificou algumas ações de regramentos e até mesmo de suspensão de atividades, mas também avançou na criação de leitos clínicos, leitos de UTI em parceria com o Estado, e diminuiu um pouco a circulação das pessoas. Restringiu o horário de funcionamento de bares, restaurantes. O governador catarinense entende que o fechamento total não é razoável. É preciso restringir e penalizar principalmente as atividades clandestinas e não quem, de alguma forma, se esforça para cumprir as determinações de saúde pública. Esse fechamento total ele acaba penalizando as atividades que são regradas, aquelas que, de fato, não impactam na transmissão do vírus, tanto quanto as aglomerações clandestinas. Então, estamos colocando esforços exatamente na fiscalização. Os governadores pressionam por mais vacinas, querem um esforço geral para comprá-las e produzi-las em solo nacional. Hoje o Brasil é o centro das atenções dessa pandemia. Nós viramos aí um foco mundial pela quantidade de óbitos e a quantidade de casos. Portanto, para que a gente pudesse apressar mais a vinda de vacinas para o Brasil, acho que era importante o esforço das relações diplomáticas internacionais. Uma compra centralizada ajudaria muito a conter essa absurda elevação de preços e esse leilão feito pelos representantes desses insumos. A partir desse Pacto Nacional pela Vida, é de ter a integração do máximo de forças de todos os setores em todo o Brasil, inclusive os 3 poderes e também municípios, Estado, a área federal e o setor privado. Foram sancionadas leis aprovadas pelo Congresso Nacional que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Uma das leis veio de projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou da cerimônia. O texto autoriza que a iniciativa privada compre vacinas, desde que todas as doses sejam doadas ao SUS durante a fase de imunização dos grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde. A possibilidade da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado, não competirem com o poder público, mas poderem auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. Esse é o espírito da lei, bem compreendido pelo Congresso Nacional, bem compreendido pelo Governo Federal e pelo Ministério da Saúde e agora finalmente sancionado pelo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. A nova lei também permite que estados e municípios possam comprar diretamente as vacinas, sem depender do governo federal. No momento que o projeto de lei passou pelo Congresso, nós já trouxemos a Pfizer e a Janssen para negociação. Fizemos uma primeira negociação boa. Em seguida, o presidente pessoalmente conseguiu puxar essas doses, esse cronograma, adiantar esse cronograma um trimestre. Isso tudo resulta em vacinas, resulta em tranquilidade para o povo.
Na cerimônia, foram sancionadas também a lei que prorroga a suspensão da obrigatoriedade de metas dos prestadores de serviço de saúde com o SUS e a que torna mais flexíveis as regras para a aquisição de insumos e serviços de imunização. Bolsonaro falou sobre as medidas que o governo vem tomando para a vacinação da população. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. O presidente voltou a defender produtos sem comprovação científica no tratamento contra a Covid-19. O médico sabe que não existe um medicamento ainda com sua comprovação científica, mas muitos médicos também afirmam que existem tratamentos opcional. E esse tratamento tem que ser buscado. Neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Em tempos de pandemia, um levantamento do Data Senado, o Instituto de Pesquisas do Senado Federal, mostra que os brasileiros têm se preocupado mais com a saúde e também com a economia. A pandemia ainda é uma grave realidade. A vacinação começou, mas a transmissão ainda é alta. É preciso continuar a se prevenir. A vida de todos foi impactada pelas consequências da doença, principalmente quando se trata de saúde e economia. As principais preocupações para pelo menos 70% dos brasileiros no último ano, como indica a pesquisa feita pelo Data Senado. O levantamento traz também outros dados como o aumento da insatisfação quanto à qualidade de vida. Para 44% dos consultados, sua qualidade de vida e a da família pioraram nos últimos 6 meses. Para 38% permaneceu igual e para 18% melhorou. Diante do atual cenário, a saúde é vista como o principal problema do país por 45% das pessoas entrevistadas. Já o desemprego é a maior preocupação de 15% e o custo de vida de 12% dos consultados. A corrupção é o maior problema brasileiro para 11% das pessoas, a insegurança pública para 7% e a má qualidade educacional para 6%. O que ele está sentindo no seu dia a dia, com o alto custo de vida, os preços de alimentos subindo, gasolina, óleo, gás, menos dinheiro no bolso, empresas fechando, mais de 14 milhões de desempregados. Já se fala que chegaremos a 20 milhões. A pandemia está matando, faltam vacinas, a lentidão do governo é algo nunca visto. As condições nas superlotações provenientes do acúmulo, do aumento na disseminação do coronavírus, iria transmitir a todos nós, cidadãos, não apenas a percepção, mas a certeza de que há uma fragilidade por força de termos um sistema com as suas limitações. É possível que em 2021, lamentavelmente, cheguemos a 17%. Então as pessoas elas estão sentindo na pele, principalmente as mais necessitadas, a perda dos seus postos de trabalho. Quanto à democracia, os índices mostram que 64% dos entrevistados consideram esta a melhor forma de governo, percentual acima dos 58% que disseram o mesmo na pesquisa de 2019. Ainda assim, 59% acham o regime pouco satisfatório, enquanto para 29% é nada satisfatório e para 11% muito satisfatório. 1% não soube ou preferiu não responder. A democracia é um regime muito importante para uma sociedade civilizada e para fortalecer o Estado democrático de direito.
A questão é que a população em geral associa a democracia representativa com eleições. E a democracia não é só um regime, a democracia é um processo. Então nós temos que associar a democracia representativa com a democracia participativa, ou seja, com o mecanismo de controle social e democrático da sociedade civil sobre o Estado. Então nós temos que fortalecer esses mecanismos de controle democrático, né, da sociedade civil sobre o Estado. A nossa democracia é construída todos os dias, passo a passo, tem que ser cuidada. Ela pode oscilar, mas não vai cair. A atual crise está mostrando que a democracia brasileira é forte. Dados sobre escolhas políticas também chamam a atenção no estudo. Aproximadamente 1/3 dos brasileiros se considera ou de esquerda, 15%, ou de direita, 20%. Já 11% considera-se de centro. Por outro lado, metade dos brasileiros não mostraram preferência pela esquerda, direita ou centro, e 4% não souberam ou não responderam. O fato de a população não se identificar com posições políticas de centro, direita e esquerda, ela é preocupante porque ela mostra muito também um certo despreparo político da população, mas que isso está vinculado à nossa história política, na qual os partidos sempre tiveram um papel bastante irrelevante, no sentido que sempre ficou em cima de figuras carismáticas que terminam, de fato, atraindo o interesse da população. A pesquisa O Cidadão e o Senado Federal é ampla e ouviu 3.000 brasileiros maiores de 16 anos de todos os estados e do Distrito Federal. A íntegra está disponível na página do Data Senado, no portal do Senado Federal. A coordenadora Laura Nascimento explica como os temas das pesquisas são definidos. Nossa missão institucional é acompanhar a opinião pública brasileira sobre os principais temas que estão em debate no Congresso Nacional. Então, as nossas pesquisas são sobre esses temas que estão na pauta do Congresso. Mas também trabalhamos em parceria com os gabinetes parlamentares, atendendo às demandas dos senadores por pesquisa de opinião. Senadores aprovaram mais 2 propostas da pauta feminina. Também foi lido o relatório do projeto que beneficia doadores de sangue e de medula óssea. O primeiro projeto aprovado nesta quinta-feira com o objetivo de proteger as mulheres permite a transferência de servidoras públicas para outros estados no caso de violência doméstica, independente do interesse da administração. O meu parecer, em substitutivo à excelente proposta original do senador Rodrigo Pacheco, inovou ao levar essa possibilidade de remoção a pedido da vítima a todas as servidoras públicas, não somente as do âmbito federal enquadrados pela Lei 8.112. Para isso, incluímos a remoção no rol das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, uma vez que entendemos ser mais efetiva e que atende à urgência da vítima. Os senadores também aprovaram uma proposta que destina recursos da União para a criação de novas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em recente estudo publicado pela revista especializada Asmina, o número é mais desanimador. A mulher que sofre violência em 93% dos municípios do país tem que buscar atendimento em uma delegacia comum. Isso significa que existe uma delegacia especializada para cada 275 mil brasileiras. Assim, é imprescindível que incentivemos a criação de formas de comunicação oficial da ocorrência de violência contra a mulher, prevenindo que essa violência se torne fato ainda mais grave. Foi lido o relatório do projeto que dá aos doadores de sangue e de medula óssea o direito a atendimento prioritário nas filas em repartições públicas, bancos, rodoviárias, hospitais e correios, entre outros locais. A data da votação ainda não foi divulgada. Há um desabastecimento, senhor presidente, em todo o Brasil, nos hemocentros, por causa da pandemia. E outras vidas podem ser salvas se esse projeto
for aprovado por esse plenário. A ideia do projeto é apenas estimular as pessoas de forma voluntária, office boys, auxiliares administrativos que costumam frequentar o banco, a fila do correio, né, uma fila de rodoviária, das repartições públicas, estimular essas pessoas que possam doar sangue no Brasil e, com isso, criar uma cultura que não existe, infelizmente, no nosso país, para que ela seja recorrente também depois da pandemia. Na próxima quarta-feira deve ocorrer sessão do Congresso Nacional. Mais de 30 vetos devem ser analisados. Muitos deles, inclusive, já trancam a pauta. E os vetos precisam ser apreciados para que o Orçamento Geral da União de 2021 seja votado. O veto mais antigo na pauta é de 2019. O pacote anticrime pune com mais rigor diversos tipos de crimes e aumenta a pena máxima no país de 30 para 40 anos. Um dos artigos vetados triplicava a pena para crimes na internet de injúria, calúnia e difamação. O segundo veto mais antigo e talvez o mais polêmico é sobre o artigo do Marco Legal do Saneamento Básico que permitia às estatais renovarem contratos por 30 anos sem licitação. Segundo senadores, essa condição era parte do acordo com o governo para que o projeto fosse aprovado. Esse veto foi um veto inconsequente desde quando houve acordo no Senado Federal, através do relator, o senador Tasso Gereissati, que o governo não vetaria, o governo não cumpriu a palavra. É necessário derrubar esse veto para fortalecer as empresas de recursos hídricos, de saneamento de vários estados brasileiros. Entre os vetos a serem analisados também estão auxílio emergencial à mulher provedora exclusiva da família, compensação financeira de R$50 mil para profissionais de saúde incapacitados para o trabalho por causa da Covid-19, extensão do auxílio emergencial a agricultores familiares que não receberam o benefício, auxílio emergencial para atletas, técnicos, árbitros e outros profissionais de esporte durante a pandemia. Os vetos à lei que permitiu ao Brasil aderir ao consórcio de vacinas COVAX Facility. Um dos pontos vetados exigia que a Anvisa concedesse em 5 dias a autorização temporária de uso das vacinas. O outro autorizava estados e municípios a vacinar no caso de omissão ou coordenação inadequada do Ministério da Saúde. A responsabilidade pelas despesas continuaria com a União. Dos 35 vetos prontos para votação, 32 já estão trancando a pauta do Congresso. Publicados há mais de 30 dias, enquanto não forem votados, eles impedem outras deliberações, como a do orçamento, prevista para este mês. A não ser que as duas casas, Câmara e Senado, realizem as votações em separado, como no ano passado, o que permitiria a deliberação do orçamento antes da análise dos vetos. O Congresso Nacional não pode pagar as duas casas. Câmara e Senado precisam se reunir de forma virtual, com rapidez, para que as medidas econômicas, sociais e sanitárias sejam efetivadas. Vamos derrubar esses vetos. É isso que o Congresso tem que fazer. E todos os vetos que sejam necessários para o enfrentamento dessa profunda crise que está matando a nossa gente. E o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou a pauta da próxima terça-feira, a pauta da sessão da próxima terça-feira no Senado. Relacionamos os projetos que nós vamos pautar para terça-feira que vem, o PLP 10 de 2021, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que transfere saldos financeiros dos fundos de saúde, o projeto 2113 de 2019, que é a da reconstrução mamária no caso de mutilação decorrente do câncer, o relator é o senador Flávio Arnes, o PLC 130, que é uma reivindicação do Partido dos Trabalhadores, estabelece a multa quando há o descumprimento da remuneração entre homens e mulheres, uma discriminação em relação às mulheres, o projeto sobre o direito de acompanhante no processo de vacinação, que é do senador Stevenson Valentim, do Podemos, um projeto do senador Cajuru 4.194, relativamente a medidas cautelares na Lei Maria da Penha, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Então, uma pauta também bastante extensa na terça-feira do Senado Federal. E o programa Eco Senado desse final de semana traz uma reportagem especial
sobre a preservação do peixe-boi marinho no litoral do Ceará. Em 2010, uma equipe do programa Ecocenado conheceu o trabalho de preservação do peixe-boi marinho desenvolvido pela ONG Aquases no litoral do Ceará. Em janeiro deste ano, 10 anos depois daquela primeira visita, nós voltamos ao mesmo local para acompanhar a evolução deste trabalho, fundamental para a preservação do mamífero aquático mais ameaçado de extinção do Brasil. Nas praias da região, marcadas pela presença de falésias e dunas de grande beleza cênica, filhotes de peixe-boi marinho têm aparecido com grande frequência encalhados na areia. A equipe do Ecocenado foi até a região para entender melhor o fenômeno e ver o que está sendo feito para a preservação deste animal. Conversamos com a bióloga Catherine Choi, que faz parte da equipe da Aquases, uma ONG que trabalha há 16 anos com a preservação dos mamíferos marinhos no litoral do Ceará. Essa região é uma região que possui praias com águas calmas, né? Possui também o alimento do peixe-boi, que é o capim-agulha, e possui o que a gente chama de olheiros de água doce, que são fontes naturais de água doce que brotam no fundo do mar, que é onde ele bebe água. Reencontramos a bióloga Catherine Choi em janeiro deste ano na base da Aquases, na Praia da Peroba. E ela nos contou sobre a evolução do projeto Manati desde que estivemos lá pela primeira vez, em 2010. Agora, com a fase 3 do projeto Manati, em 2020, a gente pôde construir um cativeiro de aclimatação para esses animais aqui no mar e em Capuí, para que eles pudessem completar todo o período de reabilitação. Ou seja, reabilitou, né, desmamou e agora ele pode ser aclimatado ao ambiente natural para ser solto. Você vai ver também nessa edição do Ecocenado que a Comissão de Meio Ambiente já tem novo presidente para o biênio 2021-2022. A questão ambiental foi realçada, inclusive, com a pandemia, e são vários os estudos que mostram, não especificamente a Covid, mas várias zoonoses que nós temos em função do desequilíbrio ambiental. Você vai ver também nessa edição do Ecocenado, no quadro Ideias Verdes, a geração de energia eólica no mar. A Dinamarca vai inaugurar até o final da década um centro de energia eólica em uma ilha artificial com 120 mil metros quadrados, o equivalente a 17 campos de futebol. O programa Ecocenado vai ao ar sempre aos sábados e domingos, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! E nós também ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.